E agora, gente, nós vamos falando do Agosto Lilás. O agosto chegou e com ele uma importante mobilização em todo o país. O Agosto Lilás é um mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Em Três Lagoas, a OAB ela dá início a uma série de ações de conscientização e prevenção. Para a gente falar sobre essas ações, sobre a importância do engajamento da sociedade neste tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a advogada, a doutora Laura Aquiles Nunes, ela que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB local. É a nossa entrevistada do dia também para a gente falar sobre as ações. Doutora Laura, quero agradecer pela presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda, bom dia. Ana, bom dia, eu que agradeço o espaço para promover esse assunto que é tão importante, né? O Agosto Lilás, ele vem para trazer medidas, né? A gente fala sobre medidas de prevenção ao combate à violência contra a mulher, que infelizmente só tem aumentado, né, ao longo dos anos. Aqui em Três Lagoas, quais as ações que a OAB está preparando, doutora? Nós estamos em sala de aula, né? É algo que é incomum, porque normalmente a gente está em todos os espaços públicos. Como a gente sabe que a prefeitura está promovendo, através da Procuradoria da Mulher, vários eventos em diversos espaços, o foco é em sala de aula, né? Porque a gente fala sobre o feminicídio, só que a gente não esclarece de onde vem essa violência. Essa violência vem de um comportamento social, né? Que o homem entende que a mulher, ela é posse, ela é um objeto. Então, se a gente educa nossos meninos e meninas, a gente consegue prevenir, né, essa violência e que ele não se torne um agressor, esse menino, e essa menina não se torne uma vítima do feminicídio. Então, vocês vão estar atuando nas escolas, o mês todo vai ter ações, doutora? O mês todo, né? O Agosto Lilás, ele é um mês para a sociedade acordar, né? Então, assim, vamos falar sobre violência e diversas formas de violência e a gente não sabe identificar. Então, muitas mulheres não sabem identificar um ato de violência e o agressor também, muitas vezes, ele não sabe que ele é um agressor de violência. Então, ele vai repetindo comportamentos e ele não tem noção, né, que aquilo se enquadra numa violência de gênero. E é muito importante isso quando a senhora coloca, porque a gente sabe que essas crianças vão crescer, serão os futuros cidadãos. É importante já educar essas crianças para que elas cresçam com uma mentalidade, um comportamento diferente do que a gente vê atualmente. Mas também que elas possam identificar dentro de casa, às vezes, né? Exato. Então, eu falo que a maior vítima da violência contra a mulher são as crianças. Então, uma criança que presencia uma mãe sendo violentada, ela provavelmente, a menina, ela vê aquele comportamento como amor, né? Meu pai é o provedor, ele bate na minha mãe, só que aí ele não deixa faltar nada em casa. E aquele menino acha que aquilo é cuidado e amor, e espera aquele comportamento. Então, se ele casa com uma mulher e que a mulher não faz um arroz no momento que tem que fazer, não limpa a casa, ele vai exigir aquilo como algo que ela tem que fazer, uma obrigação dela. E se não fizer, e aí vem essas violências. Então, que a gente tem que mudar esses papéis sociais, né? Então, que lugar que é o lugar de mulher, que lugar que é o lugar dos meninos e, principalmente, o cuidado, né? O trabalho de cuidado que nós temos com os nossos filhos, com o nosso lar, que infelizmente ele é colocado como somente da mulher esse trabalho. Então é daí que começam as violências, né? Então assim, dividir esse trabalho, né? Entender que esse trabalho de cuidado ele pode ser realizado pelo homem também. Então assim, quando o homem ele visualiza, né, o agressor, que é um possível agressor, visualiza que esse trabalho ele pode ser dividido, né? Eu acho que ele começa a reconhecer o valor ali daquela mulher dentro do lar, fora do lar. E qual que é o tipo de violência mais comum em Três Lagoas pelos que vocês têm recebido e têm acompanhado na OAB, doutora? Ana, a violência, ela contra a mulher, desde a promulgação da Lei Maria da Penha em 2006, ela tem mudado. Que antes nós tínhamos a violência física, né? A agressão. Então, hoje, esse agressor, ele sabe que se ele bater na mulher, ele vai ser preso. Então, ele começa a articular outras formas de violentar essa mulher, que não deixa marcas aparentes. Então, hoje nós temos a violência psicológica, é uma violência que é muito difícil de reconhecer, né? Nós temos a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela não é falada, né? É quando esse agressor, ele vai ocultar bens, patrimônio, ali no eventual divórcio, para que não dê a parte ameação à ex-companheira. É quando a gente entra com uma ação de alimentos e ele pede demissão do emprego, por exemplo, exoneração de um cargo público para não pagar alimentos, porque ele acha que aqueles alimentos vai gerar uma autonomia financeira essa mulher, né? E ele não quer que essa mulher tenha autonomia financeira.
Então ele começa a violentar essa mulher por meio dessas medidas patrimoniais para que a mulher fique ali, né? Então, dependente dele, né? Dependente. Então a autonomia financeira é algo que eles não querem que a mulher tenha, né? Porque hoje muitas se mantêm por dependência financeira dentro dos lares. E nesses casos, como que a OAB, essa comissão, trabalha com isso? Vocês fazem, além de palestras, prevenções, vocês atuam de que maneira nesses casos, doutora? Ana, eu me coloco à disposição em organizações não governamentais para estar atendendo mulheres. Então, a gente atende de forma voluntária. Então, por exemplo, tem um atendimento na Casa da Mulher, não sei se você conhece. A gente presta atendimento jurídico, tantas outras, no CRAM, que eu já fui demandada. Sempre quando surge alguma demanda, a gente faz esse atendimento voluntário. Por quê? Nós temos a Defensoria Pública, claro, né? Só que a gente presta um atendimento especializado. Então, muitas vezes, essa mulher, ela não vai ter um atendimento que ela vai conseguir ali entender todos os direitos dela. Então, a gente consegue fazer isso, né? Nós temos essa comissão que dá esse respaldo a essas mulheres de um atendimento especializado para prevenir inúmeras violências que, principalmente, ela pode sofrer dentro de uma ação de divórcio. Por exemplo, hoje, se uma mulher é vítima de violência, está passando por uma dessas situações que a senhora colocou, elas podem procurar a sede da OAB em Três Lagoas? Pode. Lá ela vai receber encaminhamento. Então, pode ser encaminhada para o CRAM, né, que é da prefeitura. Ela pode ser encaminhada para a Defensoria Pública, né, para os órgãos, para a delegacia, porque muitas vezes é medida ali de delegacia, né? A OAB não consegue intervir, mas também no atendimento jurídico especializado. Então, e tem atendimento psicológico para essas mulheres ou não? Tem. Dentro do CRAM, nós temos hoje, que é o órgão da prefeitura, e também na Casa da Mulher. São voluntárias também. Então, eu presto atendimento jurídico, mas também tem atendimento psicológico lá dentro. Vocês dão todo o encaminhamento e vocês fazem parte desses grupos também, né? Com certeza. A gente tá de portas abertas, né? Assim, quem presta esse serviço a essas mulheres pode nos procurar. A gente vai procurar dar esse suporte jurídico a essas mulheres. E é muito importante esse trabalho das comissões da OAB, né? Porque às vezes as pessoas só veem a OAB como um todo, né? Em defesa dos advogados. Mas por meio dessas comissões, vocês prestam um atendimento muito importante para a sociedade. Seja na questão dos direitos humanos, nessa questão da violência contra a mulher, né? Com certeza, Ana. A gente faz um juramento, né? Para atender a função social. Então, advogar tem disso, né? Não é só os interesses particulares. Eu tenho que prestar esse serviço à comunidade, né? E esse trabalho que nós fazemos com essas mulheres, eu acho que é tão importante porque é uma prevenção à violência que a gente noticia, que é o feminicídio, né? Então, a gente consegue dar todos os mecanismos, os meios. E hoje, em Três Lagoas, nós temos uma rede de proteção muito grande. Não é todo município que tem uma DAM, uma delegacia especializada, um CRAM, casas de atendimento às mulheres. Então, assim, nós não temos isso em qualquer município. Hoje nós temos essa rede de apoio que, se a gente não consegue em tal órgão, a gente vai conseguir em outro, né? Exato. E como que a senhora vê a violência contra a mulher em Três Lagoas, né? A gente até falou na semana passada, já foram mais de 500 ocorrências registradas só neste primeiro semestre. A gente sabe que o número pode ser até maior, porque muitas mulheres ainda não têm coragem de denunciar. Como que a senhora avalia esses casos aqui na nossa cidade? E de um modo geral tambtambém? Sim. Por que de tanta violência, apesar de existir leis, de se falar tanto todo ano? Ana, é muito importante a sua pergunta. Eu começo uma palestra iniciando essa fala, porque nós temos uma lei que é uma das mais eficientes no combate de violência doméstica do mundo, está entre as 5 do mundo. E tantas inovações legislativas para melhorar, aumento da pena do feminicídio e agora o descumprimento da medida protetiva é um tipo penal. Então, se ele descumpre a medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante, pode haver um pedido de prisão preventiva. Então, por que tudo isso que nós temos e ainda existe, esse número só está aumentando, porque saiu semana passada, né, o mapa da violência do Brasil e os números aumentaram de feminicídio. Nós estamos no mês 8, iniciando o mês 8, né? Porque vai aumentar, Ana. Infelizmente, eu vou trazer esse número. Vai aumentar o número de feminicídios contra a mulher, apesar de todos esses mecanismos. O que mata hoje, o que tá matando? Esse agressor mata essa mulher por ter autonomia. Então, a gente tá no mercado de trabalho, nós estamos ocupando todos os lugares. E a mulher, as nossas avós que aguentavam 40 anos sendo violentadas por não ter para onde ir. O pai não aceitava dentro de casa, ela não tinha autonomia financeira. Para onde essa mulher vai? Ela não tinha estudo, não tinha onde recomeçar essa vida. Hoje não.
Hoje nós temos informação. Hoje a mulher, ela pode recomeçar a qualquer momento. Então, quando ela fala, eu quero romper esse relacionamento, ali ela tá numa faixa de risco. Ela pode ser morta. Então, a autonomia da mulher é o que tá matando ela hoje. Ó, você vê que absurdo, né? Então, vai aumentar esse número porque esse agressor, ele visualiza essa mulher como objeto, como posse. E ele não aceita essa autonomia. Então, as meninas hoje, desde do namoro ali, né, na adolescência, ela não aceita certos comportamentos. Ela já consegue identificar a violência e ela já rompe. Ela rompe e aí você vê, nós vemos prisões hoje de adolescentes por violência, né? Não é prisões, né? Enfim, tem um nome para isso específico. Mas a gente vê que tá havendo um combate a essa violência desde ali. Que eu antes não visualizava, é coisa de menino, coisa de menina, ou mulher mesmo. Ah, não, isso é coisa de casal, né? Não, tá sendo combatida essa violência. E essa violência, infelizmente, ela vai aumentar. Exato. É porque as mulheres, é o que a senhora disse, hoje elas têm coragem de denunciar, hoje elas têm o seu emprego, estudam, enfim, são mais independentes, Exato. né? E é diferente do passado, conforme a senhora colocou. Então, o número, ele pode ser até maior, é que algumas mulheres acabam ainda não denunciando. E a gente sempre fala que a violência doméstica, ela não tem uma classe social, né? Não, ela atinge todas as classes. Então, nós temos... uma advogada, ela pode ser violentada. Ela pode ser violentada. Uma juíza, uma promotora, né? O que acontece é que tem grupos mais vulneráveis, né? Então, tem grupos, dependendo da classe social, essa mulher ela não consegue sair desse relacionamento. Essa advogada, ela tem meios, né, para sair disso, né? Se ela consegue identificar, principalmente a violência psicológica, que é mais difícil de identificar. Então, ela está presente em todos os lugares, todas as cores, é claro. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que tem grupos que são muito mais vulneráveis. Exatamente. Doutora, e é por isso que é importante, então, que as mulheres, né, busquem ajuda, esse trabalho que vocês têm feito. Se as pessoas, por exemplo, grandes empresas solicitarem palestras, vocês vão até esses locais? Com certeza. Estamos de porta... Sempre. O agosto, ele até fecha minha agenda lá no escritório de atendimento, porque nós estamos à disposição da comunidade. Então, é só acionar que a gente vai programar certinho para estar comparecendo, falando sobre esses dados que nós tivemos um aumento também de violência aqui, medida protetiva. Então, eu queria dizer para você, Ana, que hoje a medida protetiva, os agressores são o quê? Ex-maridos, ex-companheiros e pai. É pai dos filhos dessa mulher que é agredida, dessa vítima. Então, muitas vezes ela não quer registrar o boletim de ocorrência. Ela não quer, porque vai com medo de criar antecedentes, enfim. E hoje ela não precisa mais. Ela não precisa registrar um boletim de ocorrência, ela não precisa noticiar um crime. Ela fala, eu estou com medo, eu quero uma medida protetiva, ele não vai responder por uma ação criminal. Ela consegue essa medida protetiva que ela sai direto da delegacia com essa medida protetiva. Ou seja, só para ele não se aproximar dela. Exato. Para que ela não seja incomodada, para que ele não... porque ele vai violentar ela de diversas formas, né? Uma agressão verbal. E aí você cessa esse contato com esse agressor, para que essa mulher ela possa retomar a sua vida. A senhora defende a medida protetiva? Porque algumas pessoas colocam, apesar da medida protetiva, fulano foi assassinado, continua. Aí, Ana, eu vou falar algo, é um pouco pesado. Mas nada vai impedir um homem que quer matar uma mulher. Nenhuma medida, enfim, que o Estado possa fazer vai impedir um homem que tá destinado a matar uma mulher. Ele tá, enfim, decidido a isso. Por quê? Quando ela sai com essa medida protetiva, ela não sai acompanhada de um policial, né? E ele pode... Ele vai prevenir que ele se aproxime, que ele tá com raiva. Ele perdeu o objeto dele ali, né? Então, com essa medida, você pode colocar essa mulher num abrigo, porque nós temos abrigo hoje. Tentar manter esse homem nesse momento de fúria distante dessa mulher. E aí, como ela tá nesse momento de risco, a gente protege essa mulher. Mas se ele conseguir se aproximar dela, não há nada que o Estado possa fazer para prevenir isso. Ou para, enfim, coibir essa ação. Botão do pânico, como tem em alguns locais. A senhora acha que poderia ajudar? Poderia, porque é assim, você mantém essa pessoa em fúria distante dessa mulher, esse agressor distante dessa mulher. Então, é uma medida que, sim, ela pode gerar uma prevenção. Só que, infelizmente, tem alguns erros, claro que a gente sabe do que aconteceu em Campo Grande, né, que é muito falado. Que houve ali alguns erros, né, na condução dessa medida protetiva. Mas assim, às vezes a gente hoje nós temos uma polícia militar especializada para o cumprimento das medidas protetivas, que não é todo município que tem. Então essa mulher tem um telefone da polícia militar especializada. E ela visita essa mulher com medida protetiva para ver se
ele tá cumprindo, se tá tudo certo com essa mulher. Não é todo município que tem, né? Que é a Cabo Selma, que tá à frente. Exato. Então, assim, é um trabalho, assim, que a gente acompanha de perto que funciona. Mas, assim, se esse homem tá decidido a fazer isso, não é no momento de briga, de fúria. Ele vai dormir, ele vai acordar às 7 da manhã e vai lá e mata essa mulher. Infelizmente, a gente não tem como, enfim, prevenir isso, nem enfrentar. É por isso que tem que se evitar desde o início, né? Quando já viu aquele relacionamento tóxico, aquela coisa que pode levar a isso, já corta o mal pela raiz, né? Exato, os primeiros sinais. Então, olha, ele fez isso comigo. Não, já medida protetiva, para que ele não tenha esse momento de fúria, né? Porque quando ele tem, é muito difícil controlar isso. O Estado, infelizmente, ele vem alertando. A questão do aumento da pena, por exemplo, do feminicídio, um homem que matar uma mulher, ele não vai abrir o Código Penal e ver a pena. Não vai fazer isso. Mas é uma forma do Estado passar essa mensagem. Nós não aceitamos, né, esse tipo de violência. Então, claro que nós não aceitamos nenhum tipo de violência. Só que você matar uma pessoa, né, um gênero ali, por simplesmente ter autonomia... Porque não quer mais, né? Porque não aceita o fim do relacionamento. É um absurdo. A gente viu, inclusive, nesta semana passada, imagens chocantes, né? Daquele homem que agrediu a mulher dentro de um elevador. Quanto soco, gente. É uma coisa assim que você fica, né? Pra quê? É troco do quê? Por quê, né? Quanta violência, coisa assim absurda. E é algo que a gente fica indignado. É uma situação que a gente não aceita. E tem muito disso, que a gente precisa corrigir. Falar assim, nossa, mas é um louco. Um cara desse é um louco, um psicopata. A gente tem que tirar isso. Não, ele não é. Ele é uma pessoa comum que tá andando aqui entre nós. O agressor da mulher, ele não tem, às vezes, histórico de violência, tá? O primeiro histórico vai ser um feminicídio, por exemplo, né? Ele é uma pessoa comum que realmente é um cara trabalhador, muitas vezes, às vezes, ele pode ser um bom pai, então... conhecido e respeitado pela sociedade, e ele simplesmente vê aquela mulher como um agente que não tem autonomia e que não pode ter autonomia, né? Não pode ir e vir, não pode, enfim, decidir romper uma relação. Ele mata. Então, assim, muitas vezes, você vê, frequenta igrejas, né? Tem bons relacionamentos, e ele é um agressor de mulher. Então, assim, quando fala assim, ai, Laura, tem tal fulano, mas eu não acredito, porque ele não tem cara de agressor. O agressor, ele não tem cara. Não tem cara, não tem cor, não tem classe social. Ele simplesmente tem um ódio pelas mulheres. Aquele cara que fez aquilo ali, né, em 35 segundos, eu acho, 60 socos, é uma pessoa que ele não gosta de mulher, ele tem raiva. Por quê? Ele vê aquela mulher que rompeu aquele relacionamento, que parece que tinha rompido o relacionamento, como uma pessoa que não merece dignidade, respeito, né? É uma ira que tem. Então, assim, a violência contra a mulher, nós precisamos falar nesse sentido. Agressores, eu acho que o perfil mais covarde. Agressor de mulher é o tipo mais covarde que tem. Exatamente. Enfim, porque se é colocado na frente de um homem, ele não vai agredir um homem. Pega um sexo frágil, uma mulher frágil que não tem, né, a mesma força que ele tem. É um absurdo que a gente viu, gente. É repugnante. E que a gente possa continuar falando sobre isso e que as mulheres se encorajem, denunciem, né? Procurem já cortar o mal pela raiz do início, se empoderem, se estudem, não fiquem dependendo de homens e que a OAB possa continuar com esse trabalho de prevenção que é muito importante, viu, doutora? Muito obrigada, Ana. A gente sempre fala, olha, vai trabalhar, tem a sua renda, tem autonomia, só que nós valorizamos as mulheres que ficam nos lares hoje, cuidando dos filhos. Então, nós estudamos, na verdade, para proteger essas mulheres, que infelizmente ficam numa situação de vulnerabilidade. Eu queria só aproveitar o momento para fazer um convite. Hoje, na Câmara, no plenário da Câmara, vai ter uma palestra às 18h30, que é com a professora Patrícia Milani. A professora Patrícia Milani, ela é excepcional, então ela estuda sobre gênero. Então, é uma oportunidade da gente aprender, né? Exatamente. Aprender como essa violência, ela tem início. Obrigada, Ana, pelo espaço. Nós que agradecemos. O espaço está sempre aberto, viu, Obrigada. doutora? Sempre que precisar, o espaço está aberto para a gente falar sobre este assunto tão importante. 7h50 agora, 7h50, nós conversamos com a doutora Laura Aquiles, né, Nunes, ela que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.